paz do Senhor a todos. Estamos aqui compartilhando mais um vídeo com todos que me acompanham e estão seguindo o meu canal, tanto no Facebook, na minha página, como aqui no YouTube. Eu quero agradecer a Deus por a oportunidade que Ele tem me concedido de poder compartilhar a palavra dele. E quero trazer uma meditação que está no livro de Isaías, capítulo 55, a profecia sobre a igreja e os gentios. E me chama muito a atenção o versículo 3, que disse: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E esta aliança a qual o profeta se refere não é uma aliança que tenha passado, como é a aliança de Moisés. É a aliança perpétua que foi estabelecida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É esta aliança que o profeta fala, porque ela não vai acabar nunca. Perpétuo significa eterno, que não vai ter fim. E ele fala, resumidamente, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas ao rei Davi. Muito bem, o que realmente Deus prometeu ao rei Davi? Tem um salmo, que é o salmo de número 16, e esse salmo foi escrito por Davi, e ali há uma palavra que nos dá uma pequena luz daquilo que Deus prometeu a este homem e que o cumpriu em Jesus Cristo. Versículo 9 de esse salmo disse: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousa seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E é claro que aqui nos fala da eternidade, da vida eterna. E de fato, estava falando Davi pelo Espírito Santo. E Davi, depois que terminou seus dias, ele foi descansar e, como todos os mortais, morreu. Então ele viu a corrupção. Mas aqui, pelo Espírito Santo, estava se referindo àquele que viria da sua linhagem e que verdadeiramente seria o rei de Israel e o rei eterno de Israel. E nós sabemos que esse rei é Jesus Cristo. Ele realmente não viu corrupção em seu corpo, porque ele vive eternamente. E todos os cristãos, eles creem
no aparecimento de Jesus, no ministério de Jesus, mas principalmente nós temos que crer que ele experimentou a morte por todos nós, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia, mostrando a eternidade e sendo o primogênito de todas as coisas. Portanto, esta promessa de Isaías 55, esta aliança que consiste nas promessas dadas a Davi, nada mais é do que o reino eterno, a vida eterna, a comunhão eterna com Deus. E é essa aliança que nós, cristãos verdadeiros, que confessam ao Senhor Jesus Cristo, fomos insertados, fomos participantes. E embaixo o profeta continua falando: eis que eu dei, versículo 4 de Isaías 55, eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Mas não está se falando aqui de Davi, porque Davi foi um rei do reino de Israel. Mas aqui o profeta disse a respeito deste rei que é testemunho para todos os povos. E embaixo completa dizendo que ele é governador dos povos. Davi só governou Israel. Mas este ao qual Isaías se refere deverá governar sobre todo o mundo, todos os povos, todas as etnias de todas as nações. Então este aqui é o Messias, é Jesus. No versículo 5 ele disse: eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e o Santo de Israel, porque este te glorificou. Chamar uma nação que este rei não conhece, a verdade, Jesus vem da descendência de Israel, de Judá, da tribo de Judá, e também judeu. E eu quero entender aqui as escrituras de que ele se refere a Jesus, dizendo a Jesus: eis que chamarás a uma nação que não conheces. E também é uma nação que nunca te conheceu. E esta nação que nunca o conheceu são os gentios, que estão por todas as partes do mundo espalhados. São as nações que antes de Jesus se manifestar não conheciam a Deus, não conheciam a revelação, mas estavam submergidos em todo tipo de idolatrias, de cultos e de sacrifícios e de coisas que são totalmente contrárias àquilo que Deus é. E aí o profeta disse que dessa massa humana Deus iria tomar uma nação.
E essa nação iria conhecer a esse rei. E ela iria correr para junto dele. Disse: esta nação nunca te conheceu, correrá para junto de ti. A igreja corre para junto do seu pastor, que é Jesus Cristo. Por amor do Senhor, do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Deus glorificou ao Senhor Jesus Cristo por meio da igreja, porque a igreja na terra é a glória de Deus. Você entende, meu irmão, minha irmã? Como é tremenda esta palavra, como é tremendo nosso Deus, como é tremendo o seu amor para conosco. E depois ele faz um apelo que é um apelo ao mundo inteiro. E ele disse assim: buscais o Senhor enquanto se pode achar. Porque haverá um momento que não poderemos achar mais. Invocai-o enquanto está perto, porque o Senhor se aproximou de todos os homens através do Senhor Jesus Cristo. E ele disse no versículo 7, deixe o perverso o seu caminho iníquo e os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Descreve que realmente o ministério e a obra de Cristo e também da igreja são de reconciliação da humanidade. É para o homem perverso deixar o seu pecado. E o Senhor diz: converta-se. E vai encontrar perdão. E vai encontrar compaixão da parte de Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isto é algo grandioso. É algo que o Senhor realiza e pensa não somente para um grupo pequeno de pessoas, não somente para os judeus, não somente para algumas igrejas, mas o Senhor deseja que este apelo seja feito a todas as nações, aos bilhões de pessoas que hoje existem pelo mundo afora, e que carecem do entendimento, carecem da compreensão de quem é o verdadeiro Deus e quem é a verdadeira salvação. E depois ele completa aqui embaixo no versículo 9, para que entendamos melhor ainda. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que vossos pensamentos. Não podemos limitar ao Senhor a uma nação. Não podemos dizer ao nosso Deus: Senhor, fique apenas conosco e nos salve ao budista, nos salve ao muçulmano, nos salve ao índio que é pagão, nos salve aqueles povos ignorantes, corruptos. O Senhor não só está pensando em nossas próprias vidas, mas Ele pensa em todos os homens que são semelhança dele mesmo. E deseja e anseia que todos possam conhecer esta grande salvação.
e possam se sujeitar ao Messias, ao Senhor dos Senhores, ao que governa todos os povos. E voltando aqui, por isso que ele nos exorta e nos disse: homens, meus pensamentos são mais elevados que os vossos. Você só enxerga a sua cidade, eu enxergo o país e o mundo. Você só enxerga a sua casa, eu enxergo milhões de casas. Você só enxerga a sua família, e eu enxergo milhões de famílias pelo mundo afora. Então, verdadeiramente, os pensamentos dele, os caminhos dele são maiores do que os nossos. A obra dele é muito maior do que nossos pensamentos imaginam. E ele, terminando, ainda disse a respeito da palavra, ele fala: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, versículo 10, e para lá não tornam sem que primeiro regue na terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus preparou uma palavra e ele se demorou muitos séculos para que ela ficasse pronta. E ele culminou esta revelação no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E terminou esta revelação para que esta revelação pudesse ser espalhada, semeada, ensinada a todos os povos da terra. O problema é que nós queremos falar nossas palavras, ensinar as nossas experiências. E Deus nos mandou a falar a palavra dele, a ensinar a palavra que é dele. E dessa forma, a palavra que é dele, ela vai prosperar, ela vai transformar, ela vai iluminar o coração dos homens, ela vai transformar sociedades inteiras, países inteiros, se assim o permitir. Depende de nós anunciar estas palavras que são dele e não nossas. Por isso, eu quero deixar esta mensagem e esta meditação de esta grande profecia maravilhosa que está em Isaías. Meu irmão, minha irmã, não se esqueça. Deus quer que você anuncie as boas novas e que anuncie a Cristo, mas que anuncie a palavra dele. Que Deus te abençoe nessa noite.